Amém, queridos irmãos, chegamos de um novo volume do Alimento Diário, intitulado A Presença Invisível de Jesus. O título dessa primeira semana é O Destino do Governo Humano e a Grande Comissão, e o título da segunda-feira, O Início da História do Governo Humano. O versículo Gênesis 4:26. Às 7 nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Senhor Jesus, obrigado por mais um dia, amado Senhor, e obrigado, pois hoje podemos invocar o Teu nome. O Senhor é rico para com todos os que Te invocam. Nós também, Senhor, confessamos que somos fracos, frágeis, mortais. Confessamos que em nós não há nenhuma força. Por isso, Senhor, nós invocamos o Teu nome, para que o Senhor nos encabece, para que o Senhor seja tudo em todos, o nome que está acima de todo nome que foi dado para nós. Senhor, obrigado. Obrigado por tamanha graça, por tamanha misericórdia. Obrigado, Senhor, pois a cada dia o Senhor tem falado conosco, o Senhor tem se mostrado o seu coração. E o que nós te rogamos, dia a dia, sempre, Senhor, fala conosco. É a Tua palavra, é o Teu falar que nos traz a Tua graça, nos traz a Tua presença. Que a Tua presença não se aparte da nossa vida em momento nenhum, amado Senhor. Que estejamos sempre guardados em Ti. Não permita, Senhor, que Satanás, com suas mentiras, com suas armadilhas, nos engane e nos faça tropeçar. Pelo contrário, nós possamos sempre, Senhor, estar em Ti, guardados no Teu nome, seguindo a Tua palavra, seguindo o Senhor, firmes até a Tua volta. Obrigado, Senhor, obrigado por todo o cuidado que o Senhor tem tido conosco. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, então, começamos um novo volume do Alimento Diário. O título dessa semana, O Destino do Governo Humano e a Grande Comissão. E o dia de hoje, irmãos, começa mostrando para nós onde, ali no começo da história, o que aconteceu, onde o homem caiu, qual foi o principal erro do homem. Nós sabemos, irmãos, em Gênesis 3, a serpente enganou Eva e essa comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, deu ao seu marido, Adão, ambos comeram e aí entrou o pecado no mundo, com o pecado entrou a morte. Isso mudou a história da humanidade, porque até então, irmãos, o homem, ele tinha, lógico, a sua alma, ele tomava as decisões, mas ele estava conectado a Deus, e uma vez que ele comesse da árvore da vida, ele ficaria mais conectado ainda, não é? Porque Deus entraria nele como a vida eterna. Mas o que aconteceu, irmãos, com o homem ali no Jardim do Éden, foi que o homem se desconectou de Deus. O discurso de Satanás, a serpente, toca em pontos muito sensíveis até hoje. Por exemplo, o que ela falou? Primeiramente, ela falou para a mulher, não é certo que você não vai morrer. Ela diz, não é certo que não morrereis. Primeiro ponto, né? O que eu vejo, irmãos, o que eu acredito é que quando o homem comeu, percebeu que estava nu, percebeu o que havia feito e se escondeu da presença de Deus, é porque ele tinha medo que o Senhor de alguma forma executasse uma sentença sobre ele. Então eles tinham medo, né, que Deus os matasse ali. Tanto é, irmãos, que eu não vou ter tempo de desenvolver isso, mas tanto é que depois, quando o Senhor fala sobre o descendente da mulher, lógico, fala das consequências da queda, de ter comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas quando fala do descendente da mulher, quando fala que ele esmagaria a cabeça da serpente, a reação de Adão e Eva é uma reação positiva. Até então, Adão não tinha dado nome para Eva, não é? Ainda não chamava Eva, era a varoa. Mas então ele olha para Eva e ele percebe, nós vamos sobreviver, nós vamos viver. E aí ele coloca o nome na mulher de Eva, que significa vivente. Então,
voltando um pouco, né? Vamos rebobinar a fita. O que eu quero dizer? Veja, aí há um problema. É o problema de não conhecer a Deus. Então, o que Satanás falou? Primeiro, vocês não vão morrer. Eles não iam morrer imediatamente. Mas a partir deles terem comido esse fruto, a morte, lentamente, ela entra. E a morte, irmãos, é algo que trabalha muito lento, não é? As consequências da morte são muito lentas, mas são fatais. Às vezes, nós desobedecemos o Senhor, fazemos alguma coisa, damos um passo. Aí a gente espera, não caiu nenhum raio na minha cabeça. Então quer dizer que eu posso continuar fazendo assim. Isso acontece muito, irmãos, com o pecado. Você dá um passo, você sabe que você está desobedecendo a palavra de Deus, que isso é pecado, que você não deve fazer isso. Mas você deu esse passo, não caiu um raio na sua cabeça, você não morreu imediatamente. Aí você dá o segundo passo, você dá o terceiro passo, e aí, irmão, entra totalmente no pecado e a morte vai se desenvolvendo. Só que a morte, irmãos, ela sempre vai cobrar o preço. O salário do pecado é a morte. Então, sempre que nós desobedecemos a palavra de Deus, irmãos, a consequência talvez não seja imediata. Muitas vezes Deus, na sua misericórdia, Ele permite consequências imediatas para que nós nos arrependamos. Mas o normal é que isso vá se desenvolvendo, irmãos, e o preço seja cobrado lá na frente. Outro ponto, veja, é muito provável que ali naquele momento em que eles se esconderam do Senhor, é que eles tenham achado, agora o Senhor vai vir para nos julgar, para nos matar. Isso é por quê? Porque não conhecem o coração de Deus. O coração de Deus, irmãos, não é para nos dar a morte. A morte é uma consequência da nossa desobediência à palavra de Deus. O coração de Deus é sempre de nos levar à vida. O coração de Deus é sempre de nos salvar, porque Deus é amor. E esse amor é um amor, o ágape é um amor que se entrega, ele é a essência de Deus. Deus não consegue ser de outra forma. Agora é muito importante, irmãos, nós aprendermos essa lição. Nós precisamos obedecer a palavra de Deus e nunca pagar para ver. O que Satanás ofereceu para Adão e para Eva era algo, irmãos, muito tentador. Ele disse, olha, os olhos de vocês se abrirão e vocês, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Parece uma coisa muito positiva, não é? Quem de nós não quer ter os seus olhos abertos? Certo? Quem de nós não quer ser conhecedor do bem e do mal? Mas veja, irmãos, essa é a perspectiva de Satanás. Sabe, irmãos, nós temos que tomar cuidado com esse tipo de proposta que muitas vezes nós recebemos. Você precisa abrir os seus olhos. Você vai entender isso aqui melhor, você vai conhecer isso aqui melhor. Na verdade, o resultado foi que houve então uma desconexão do homem com Deus. E essa desconexão gerou então todos os problemas da humanidade até hoje. Eu vou perguntar, você acha que Deus não queria que os olhos do homem estivessem abertos? Você acha que Deus não queria que o homem soubesse entre o bem e o mal? Sim, mas não dessa forma. Então, após o homem comer da árvore da vida, irmãos, a relação entre homem e Deus, ela ficaria mais forte. Os olhos do homem veriam como Deus vê. É a melhor maneira de você ver o bem e o mal é ver como Deus vê. E não como você vê, como nós tiramos as nossas conclusões. Você percebe? Então, tudo é uma questão do tempo de Deus. Deus sabe o que é melhor para nós, irmãos. Deus sabe o que Ele precisa mostrar para nós agora, o que Ele precisa mostrar para nós no futuro. Tem coisas na Bíblia, irmãos, que
nós nunca entendemos e só vamos entender quando o próprio Senhor no reino ou na Nova Jerusalém nos mostrar. Olha, tá vendo isso aqui? Então isso aqui, ó, eu quis dizer isso aqui. Olha só como é que você percebe. Hoje, irmãos, o que nós precisamos é cada vez mais estar conectados com Deus, obedecendo a palavra de Deus, aquilo que Ele tem nos mostrado. Outro ponto muito importante no dia de hoje é a experiência de Caim e Abel. Então, o primeiro filho de Eva, o primeiro ser humano que nasceu foi Caim. Logo depois, nasceu Abel. Então, irmãos, muito provavelmente, Adão, Eva, tenham contado para Abel, para Caim, tudo o que aconteceu. É muito provável que eles tenham falado para os dois sobre a importância, por exemplo, das peles para vestir, para vestimenta, e também que Deus havia amaldiçoado a terra. No fim, irmãos, o que acontece? Abel se tornou pastor de ovelhas. E é importante lembrar, irmãos, hoje os pastores de ovelhas é para quê? Porque o homem come a carne, não é? Mas naquela época, o homem não comia carne. Já Caim, ele se tornou um lavrador, não é? Então ele trabalhava na terra que foi amaldiçoada por Deus. Eu vou ler aqui, irmãos, na página 8, o segundo parágrafo, porque vocês vão entender melhor o que aconteceu. Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel, que simbolizavam 2 linhas diferentes. No capítulo 4 de Gênesis, tanto Caim como Abel trouxeram suas ofertas ao Senhor, mas Deus agradou-se de Abel e de sua oferta. Temos aqui um grande princípio. Primeiramente, Deus se agrada da pessoa e depois de sua oferta. Caim fez sua oferta com o próprio esforço, com seu suor e fadiga, achando que Deus se agradaria do fruto de seu trabalho. Abel, porém, de seu rebanho, ofereceu o melhor animal e sua gordura. Deus se agradou da oferta de Abel, na qual não havia nenhuma obra de capacidade humana. Abel seguiu o que certamente ouvira de seus pais, o evangelho pregado por eles. O evangelho foi pregado aos 2 filhos, contudo, somente Abel ouviu e obedeceu. Assim vemos 2 resultados, um da linha de Abel e outro da linha de Caim. Essas 2 linhas, irmãos, elas correm por toda a Bíblia. A linha de Abel, ela passa pelo reino e termina na Nova Jerusalém. A linha de Abel, para nós cristãos, ela termina nas trevas e ranger de dentes. Para aqueles do mundo, termina no lago de fogo, irmãos. Então você consegue ver essas linhas correndo durante toda a Bíblia. Não há uma terceira linha, são só 2 linhas. O que é importante aqui é entender, novamente, irmãos, aqui o homem podia fazer segundo a vontade de Deus ou segundo a sua própria vontade, o que ele achava que seria melhor. Não havia sentido de Abel ser um pastor de ovelha, a não ser cultivar, entre aspas, não é nem a palavra correta, mas dentre o seu rebanho, ver qual seria a melhor oferta a Deus. Por quê? Porque a partir da queda, irmãos, o homem ele precisava do sangue para perdão dos pecados. Isso, irmãos, corre durante toda a Bíblia, até o Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus ele substituiu a oferta de animais. O sacrifício do Senhor Jesus é eterno. Mas ainda hoje, irmãos, o que a palavra nos diz? Que nós precisamos do sangue de Cristo quando nós pecamos. A linha de Abel é a linha da graça. Eu não fiz nada para receber, para merecer o sangue de Cristo. Eu apenas criei. Abel, a mesma coisa. Talvez ele fosse até zombado por Caim, dizendo, você não faz nada, você só fica aí sentado cuidando das ovelhas. E aí eu trabalho, olha só quanta coisa eu faço. Mas porque a pessoa está errada, a oferta da pessoa também vai estar errada. Isso é um princípio bíblico. Você oferta daquilo que você é. Por isso, irmãos, é sempre importante nós entendermos a graça de Deus e nós seguirmos no caminho da graça de Deus. Nunca ache que com o seu esforço
Nunca ache que você pode simplesmente criar as regras para o serviço a Deus. Não, ó, assim é melhor, desse jeito eu vou servir melhor, ou isso aqui Deus vai gostar mais. Deus é que criou as regras através da sua palavra. O que nós precisamos é seguir, é obedecer. Então o resultado, irmãos, nós sabemos. Caim, motivado pela inveja, por ter sido rejeitado, matou Abel. E o resultado foi, ele saiu da presença de Deus e ficou vagando por aí. Então veja, irmãos, o capítulo 4 de Gênesis começa com algo positivo, o nascimento de Abel e de Caim, certo? Mas ali ele vai se desenvolvendo, chega no final, você vê como estava negativa a situação, porque não só com Caim, né? Depois chega Lameque. Lameque, no versículo 23, ele diz: Ada e Zilá, ouvi-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará vingança de Caim, de Lameque, 70 vezes 7. Você vê a arrogância no falar de Lameque. Nós vemos hoje, irmãos, a arrogância no falar das pessoas do mundo, sabe? Se gabando, muitos enfrentando a Deus. Então, a humanidade, irmãos, ela se desenvolveu assim. Agora, o final, graças a Deus, o final do capítulo 4, tinha tudo para ser negativo, mas o final do capítulo 4, irmãos, o capítulo 4 ele termina com uma grande esperança para a humanidade. Versículo 26, às 7 nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Enos, irmãos, o que significa? Frágil, mortal, quer dizer, aquela experiência da morte de Abel fez o homem perceber o quanto ele era frágil, fraco e algo que eles não tinham visto ainda, a morte, irmãos. Então, a morte foi trabalhando e, enfim, ela chegou. E aí o homem percebeu o quanto ele era frágil. Quando o homem percebeu isso, porque no Jardim do Éden, irmãos, o homem tinha tudo vinha de Deus. Essa era a vida que Deus queria para o homem. Mas agora, no final do capítulo 4, havia uma esperança. Depois que eles perceberam isso, nasceu Enos. E todo o nascimento, todo o nome que se dava antigamente no Antigo Testamento, na verdade eram nomes frutos da experiência que a pessoa, né, o pai e a mãe estavam passando. Você pode ver, por exemplo, José quando ele dá o nome aos filhos, Moisés quando ele dá o nome aos filhos. Então tudo tem da sua experiência. Caim e Abel também. Talvez uma próxima oportunidade eu fale sobre isso. Ali então, quando nasceu Enos, olha, nós somos fracos, nós somos frágeis. Nós precisamos nos voltar ao Senhor. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Por isso todos nós, irmãos, que reconhecemos que nós somos fracos, frágeis, mortais, nós invocamos o nome do Senhor. Porque quando nós invocamos o nome do Senhor, nós somos conectados a Deus. Nós temos a experiência de como se voltássemos ao Jardim do Éden, onde ali fluía a graça de Deus, onde o homem onde Deus cuidava totalmente das coisas do homem. Então é essa experiência que nós queremos ter, irmãos. É na linha de Abel que nós queremos andar. Não seja como Caim. Não seja alguém desobediente. Não seja alguém que acha, não, eu sou conhecedor do bem e do mal, então eu posso trabalhar melhor em cima da maldição. Deus amaldiçoou, Deus disse que esse caminho é amaldiçoado. Mas eu vou mudar isso. Entende, irmão? Veja, quando a gente fala, parece assim, muito distante, mas muitas vezes o Senhor precisa nos iluminar, porque às vezes a gente entra por esse caminho, irmãos, vai entrando, e a hora que percebe já é tarde demais. Aí se dá de frente com o resultado da morte. Então, irmãos, essas são grandes lições que nós temos. Vamos sempre seguir a palavra de Deus, os princípios que o Senhor nos deu, e sempre
invocar o nome do Senhor. E o título da terça-feira, a contaminação da raça humana com seres angelicais. O versículo 1 Pedro 2,5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Muito bem, irmãos, hoje a terça-feira está muito rica e é um dia também com muitos pontos. Começando ali em Noé, indo até a Torre de Babel. Então essa semana nós estamos vendo, irmãos, o começo do governo humano. Ele começa a tomar forma depois da queda, na verdade principalmente depois da segunda queda, quando Caim se afasta da presença de Deus após matar Abel. Aliás, ontem, salvo engano, em algum momento eu confundi, falei linha de Caim, que a linha de Abel leva para o lago de fogo, desculpe, viu? É um erro. Então entenda a linha de Caim. Então é como eu disse, você vê duas linhas correndo na Bíblia hoje. Uma linha termina no lago de fogo, a outra linha termina na Nova Jerusalém. Então, indo para Gênesis 6, irmãos, a terceira queda do homem acontece na época do dilúvio. O que começou a acontecer naquela época? Veja, em Gênesis 6, o versículo 1 diz: como se foram multiplicando os homens na terra, lhes nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus, e aqui os filhos de Deus eram os anjos, certo? Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então, de alguma forma, eles conseguiram, com essa união com as mulheres, conseguiram que as mulheres ficassem grávidas, e essa gravidez gerou seres misturados, seres que não eram 100% humanos. E esses seres, eles eram gigantes. Então o versículo 4 diz assim: ora, naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Por causa dessa mistura, irmãos, a terra, ela se tornou extremamente violenta. Há textos de escritores antigos, principalmente historiadores, que diziam que esses seres, fala que eles se tornaram varões de renome, foram valentes. Na verdade, eles estavam acabando com a humanidade no sentido de promover uma matança, assim, uma violência generalizada. Então veja, irmãos, corria-se o risco ali de a humanidade pura, criada por Deus, terminar, ser extinta e sobrar apenas esses seres híbridos. Então, irmãos, o versículo 3, o Senhor disse: então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Você vê que cada vez vai caindo mais, não é? Versículo 5, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Nesse ponto, e por causa dessas coisas, então Deus falou: não, eu vou mandar o dilúvio, e toda essa mistura, tudo isso vai acabar. É aí que entra Noé, irmãos. Por quê? O versículo 9, aliás, o versículo 8, e isso é muito importante, diz assim: porém Noé achou graça diante do Senhor. Então, eu não tenho muito tempo hoje, irmão, são muitos pontos, mas esse ponto é importante. Toda a obra de Deus, tanto no Antigo Testamento, no Novo Testamento, tudo é iniciado por Deus, pela graça de Deus. Então, Noé ter achado graça diante do Senhor quer dizer que o Senhor o escolhera também, veja, pela graça. O Senhor escolhera, o comissionara para algo muito importante. E esse algo muito importante ia afetar diretamente também a sua família. E o versículo 9 diz: eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro. Entre os seus contemporâneos, Noé
andava com Deus. Nunca se esqueça, irmãos. O resultado de receber a graça é nós andarmos com Deus, é nós buscarmos a justiça, é nós sermos íntegros. Tudo é pela graça. Então, irmãos, após ele ter recebido essa comissão de Deus, Noé levou cerca de 100 anos para terminar o trabalho com a arca. Pedro diz, o apóstolo Pedro diz que Noé era um pregador da justiça. Quer dizer, enquanto ele construía a arca, irmãos, provavelmente ele também pregava, falando sobre a visão que Deus lhe dera e o que ia acontecer. Mas o resultado, irmãos, é que apenas a família de Noé entrou na arca, ou seja, as pessoas ao redor, a maldade, a violência estava tão forte, irmãos, o coração das pessoas estavam tão duros, que elas não acreditavam que Deus ia fazer algo dessa forma, não é? Então, só a família de Noé entrou na arca. Isso é um outro ponto muito importante, a questão da família. Veja, Noé tinha a esposa, tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E esses 3 filhos, eles tinham 3 noras, certo? Então, os 8 entraram na arca. Agora, veja só, você já se perguntou o que fez com que a família de Noé também entrasse na arca? Porque assim como os outros não acreditaram em Noé, a família poderia não acreditar, achar que era loucura e não entrar junto com ele. Mas aí, irmãos, veja, o testemunho de um homem que anda com Deus. Então, pelo testemunho de Noé, pela forma como Noé era alguém justo, íntegro e lutava contra essa geração, tanto a esposa, quanto os filhos, quanto as mulheres dos filhos sabiam, aquele homem tem um testemunho, esse homem anda com Deus. Se ele falou que Deus disse algo para ele, nem que seja uma chuva que vai tomar a terra, então eu acredito. Veja a importância do testemunho, irmãos, de ser alguém que anda com Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos um outro exemplo um pouco mais à frente em Gênesis. Em Gênesis, capítulo 19, nós temos a história de quando Ló recebe os anjos em Sodoma e os anjos dizem para ele, olha, vai cair, o Senhor vai destruir essa cidade. Veja, é algo parecido com o que aconteceu com Noé, certo? E Ló tinha 2 filhas. E essas 2 filhas, elas estavam para se casar. Então Ló tinha também 2 genros. Agora veja a diferença, irmãos. Quando Ló recebeu essa palavra, ele foi falar com os genros. Aí o versículo 14 de Gênesis 19 diz, então saiu Ló e falou a seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse, levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Eles não acompanharam, irmãos. Por quê? Porque diferente de Abraão, Ló, irmãos, ele já estava envolvido naquela atmosfera de Sodoma. Você não vê a Bíblia dizendo que Ló era alguém que andava com Deus, que tinha achado graça diante de Deus. Então, quando Ló precisou falar de Deus, os genros acharam que ele estava gracejando. E você sabe, a própria esposa de Ló, ela não seguiu Ló de todo o coração. Tanto é que a hora que o anjo falou, não é para olhar para trás, a cidade começa a ser destruída, ela olha para trás. O coração dela ainda estava na cidade. Então você percebe, querido irmão, para a nossa família, para a salvação da nossa família, irmãos, nós precisamos ter um testemunho, andar com Deus. Porque se Deus disser, vira à esquerda, e você não virar à esquerda, você leva toda a sua família. Ou então, se você não tem nenhum testemunho, se a sua família não acostumou com você ser um homem de Deus, alguém que anda na presença de Deus, você fala, olha, Deus me falou que tem que virar à direita. Aí a família vai falar, você está fazendo piada com a gente, Deus não falou com você nada, não, nós vamos seguir reto. Então você percebe isso, irmãos. Tudo isso é para nós aprendermos, meditarmos diante do Senhor. Pois hoje a situação é igual a de Noé. O que nós temos falado para nossa família tem nos acompanhado, irmãos,
Nós estamos na direção correta e levando a nossa família na direção correta? Muito bem, vamos seguir, né? Pouco tempo hoje, muitos pontos. Depois do dilúvio, irmãos, Deus abençoou tanto Noé quanto a família de Noé e teve um novo começo com eles. Então, veja só, o versículo 1 do capítulo 9 diz: abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Quer dizer, a mesma bênção de Abraão estava dando agora para Noé. Versículo 2, aliás, Noé e seus filhos. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues. Então aqui você vê a bênção e o domínio. Guarde bem isso aqui, querido irmão, querida irmã. Deus abençoou para que Noé, a família se multiplicassem. Isso tem a ver com a vida, com a expressão de Deus, certo? E também com a autoridade. Deu autoridade sobre, assim como havia dado para Adão. Então, a primeira autoridade era Noé, certo? Num determinado momento, irmãos, Noé falhou. O que ele fez? Ele plantou uma vinha, ele se embebedou, talvez ele tenha perdido a referência. Enquanto ele estava construindo a arca, ele tinha uma referência. Talvez depois, irmãos, ele tenha perdido um pouco essa referência. Não sei, não é? Mas ele tropeçou, ele errou. Aí, irmãos, é muitas vezes aí que Deus prova o nosso coração, quando aqueles que são munidos de autoridade de Deus, que Deus escolheu para estar à frente, quando eles erram. Como é o nosso coração? Nós confiamos em Deus, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas e que Deus vai tratar a sua autoridade, ou nós queremos colocar a mão e dizer, não, errou, então esse aí tem que ir embora, esse aí não serve mais. Então, lembrando, o que aconteceu? Quando Noé ficou bêbado, ele ficou nu na sua tenda. Aí o trecho, versículo 21 de Gênesis 9, bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Eu não acredito, irmãos, que ele fez isso com o propósito de pedir ajuda para os irmãos. Dizendo, por exemplo, se ele disser, olha a situação do pai, me ajuda, vamos lá, vamos fazer alguma coisa, não sei o que fazer. Não, ele provavelmente, irmãos, fez isso para expor o pai. Talvez com alguma rixa, algum sentimento no coração, ele aproveitou o momento do pai caindo e falou, tá vendo? Olha o que ele está fazendo. Então, eu acredito que foi nesse sentido. Então, não foi no sentido de pedir ajuda. E aí, versículo 23 diz, então, Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos e andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai sem que a vissem. Irmãos, então quer dizer que a gente tem que cobrir quando alguma autoridade faz alguma coisa errada, nós não devemos falar nada? Veja, irmãos, é a questão do coração, principalmente porque nós precisamos entender, se Deus coloca alguém à frente, seja à frente de um serviço, seja à frente de uma reunião de casa, de uma igreja, enfim, quem vai lidar com ele é Deus. Então, irmãos, esse princípio começa aqui e ele se desenvolve por toda a Bíblia, não muda. Aí o versículo continua, o trecho continua, despertando Noé do seu vinho. Veja, irmãos, se a autoridade está errada, então quem vai tocar é Deus. E Deus vai fazer despertar do seu vinho, certo? Então, despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço. E disse, maldito seja Canaã, seja servo dos seus servos, seja servo dos servos a seus irmãos. Então ele amaldiçoou Cã e ele abençoou Jafé e Sem. E veja, irmãos, dessa maldição de Cã, quem surgiu? Quem é descendente de Cã, descendente de Cuxi? Surge Nimrod. Nimrod, a Bíblia diz que era valente caçador diante do Senhor. Aí eu lembro que o irmão uma vez falou assim, ficava sempre caçando alguma coisa
para botar defeito para ir contra Deus. Lógico, isso é apenas uma aplicação, né? Então, veja, irmãos, Nimrod surge, e a partir de Nimrod, agora eu vou precisar resumir bem, né? A partir de Nimrod, nós vemos o governo humano tomando corpo. Então, Nimrod, ele introduz a idolatria, dizendo que não, esses ídolos, esses deuses, eles vão nos proteger de Deus. Deus não vai mais nos exterminar. E veja, irmãos, Deus de fato não ia mais exterminar a humanidade com o dilúvio, porque ele havia prometido isso para Noé. Ele ia deixar as coisas correrem. No versículo 22 do capítulo 8, o Senhor falou assim: enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Então veja, irmãos, até baseado na própria palavra de Deus, Nimrod usou para afrontar a Deus e para começar então, como o primeiro grande tirano da humanidade, começar o seu governo. Agora aí tem um ponto importante, irmãos. Por que Nimrod conseguiu ter esse domínio, conseguiu arregimentar tanta gente? Lembra na semana passada, no finalzinho da semana passada, se eu não me engano, sábado ou domingo, que falou do vácuo de poder? É exatamente o que Nimrod encontrou. Então, Noé e os seus filhos não conseguiram fazer o que Deus havia lhes dito para fazer, que era se multiplicar e dominar. Então, dominar, lógico, em nome de Deus, mostrando o domínio, o governo de Deus, mostrando para as pessoas quem Deus era. Irmãos, as pessoas elas tinham medo de Deus. E se você conhece a Deus, você teme a Deus, mas você não tem medo de Deus. Você não fica achando que Deus vai te matar toda hora. Quem acha isso é porque não conhece a Deus. E naquela época, eles tinham medo. Eles não conheciam Deus. Por quê? Porque nessa parte, Noé e a família falhou em levar para as pessoas o conhecimento de Deus, quem de fato era Deus. E aí quando falha, quem entra em cena quando há o vácuo de poder? Lembrando do vácuo de poder, semana passada deu um exemplo fantástico. Sempre que tem um lugar em que o Estado não entra, a segurança pública não entra, quem entra? Até deu um exemplo, né? Muitas vezes acontece em favelas, em lugares que o Estado deixa à mercê. Aí entra o tráfico, entra a milícia e eles tomam conta. Só que milícia, isso não é um governo legítimo, é uma autoridade paralela. É a mesma coisa com o Império das Trevas. Hoje o Império das Trevas é uma autoridade paralela que sempre atua onde há vácuo de poder, onde o reino de Deus não chegou. Então por que Nimrod consegue isso tudo, irmãos? Por causa desse vácuo de poder. Hoje, na nossa casa, na nossa família, não pode haver vácuo de poder. Precisa que o reino de Deus tome conta de tudo. Se as famílias são fortes, as igrejas são fortes. Se as famílias forem fracas, as igrejas enfraquecem, irmãos. Porque a base das igrejas é a família. Então por isso que o Senhor ele quer encabeçar primeiro cada um de nós, a partir daí a nossa casa e aí passando para a igreja, porque é assim o Senhor vai conseguindo que o reino de Deus avance e não sobre vácuo de poder para o Império das Trevas. Por fim, irmãos, o que Nimrod fez? Qual que era a ideia dele? Construiu uma torre para tornar célebre o seu próprio nome. E essa torre, irmãos, a ideia é que ele ia ir contra Deus mesmo, né? Então isso a gente vê principalmente em Gênesis 12. Agora eu preciso correr, o tempo está muito curto. E veja só, é nesse momento que Deus faz o quê? Quando eles estão construindo a torre, que Deus ele fala o seguinte. Desculpe, eu falei Gênesis 12, é Gênesis 11, perdão. Ele fala assim, a partir do versículo 1. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali e disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram:
Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso próprio nome, para que não sejamos mais espalhados por toda a terra. Quando o Senhor desceu para ver o que eles falavam, o que eles faziam, o versículo 6 diz assim: E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Note, irmãos, a mesma língua, o um só falar é o que nos ajuda a ser um. Você está percebendo? Então, o povo é um, todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Esse é um princípio espiritual. Se nós somos um, se nós temos um só falar, irmãos, o reino de Deus, e lógico, esse falar é o falar de Deus. Então, se há esse um só falar, se o Senhor está dando a direção, não há restrição, irmãos, para o evangelho do reino ser pregado, para o reino de Deus avançar. E qual foi a estratégia do Senhor? E aqui, irmãos, Satanás ele sempre tenta copiar o que Deus está fazendo, o que Deus faz. Por quê? Porque até então ele tentava juntar a humanidade em um corpo só, Satanás. Né? A gente vê principalmente isso com Nimrod. Mas olha o que o Senhor fez. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Dessarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. A partir daqui, irmãos, o que Satanás fez? Ele começou a usar a tática da divisão. Então ele vai dando linguagens diferentes. Você vê Paulo falando para os filipenses. No capítulo 2 ele fala: completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Você percebe isso, irmãos? Esse é uma só direção. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenham cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Aí no versículo 4, no capítulo 4, ele cita duas pessoas. Ele fala: rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Por quê? Veja, irmãos, talvez a igreja em Filipos fosse uma igreja pequena. Não sei o tamanho, mas enfim. Evódia era uma família, Sintique outra família. Então, como eu disse, a família é a base. Duas famílias começam a brigar, porque uma pensa uma coisa, a outra pensa outra. Tem não só a família, mas tem os amigos da família. Aí eles tomam partido. Pronto, a igreja está dividida. Você percebe, irmãos? Então, essas coisas nós precisamos levar em consideração, irmãos. Bom, eu preciso voltar para Gênesis 11, mas agora, irmãos, eu vou ler o último parágrafo do Alimento Diário, página 11. Ainda tinha um ponto importante para tocar, a questão dos tijolos, eu vou encerrar lendo isso. Até então havia apenas uma linguagem em toda a terra, e as nações, chegando a uma planície ensinar, organizaram-se para fazer tijolos. Os tijolos serviam-lhes de pedra e o betume de argamassa. Quero chamar a atenção para a diferença entre a edificação de Babel, feita com tijolos, e a edificação de Deus, genuína, verdadeira e feita com pedras. Essa construção feita de tijolos é resultado da capacidade e esforços humanos. O tijolo feito de barro e palha representa o homem, igualmente feito de barro. Em Êxodo, quando o povo de Israel estava no Egito, em um dado momento, um rei que não conhecia José escravizou os hebreus para construírem a cidade de celeiros com tijolos. Faraó aumentou a dureza da servidão quando não mais forneceu palha ao povo de Israel e lhes exigiu buscar a matéria-prima para produzir os tijolos. Isso representa a obra humana. Mas a obra de Deus é feita com pedras. A edificação da igreja é feita com pedras vivas, que somos nós. Cristo é a rocha sobre a qual somos edificados. E é Ele mesmo quem faz a obra de edificação de sua igreja. Aleluia. E o título da quarta-feira: o chamamento de Abraão, experiência de fé. O versículo, Gênesis 22, 17. Deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus
e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Muito bem, queridos irmãos, o título da quarta-feira é o chamamento de Abraão, uma experiência de fé. Então, ontem nós vimos até Gênesis 11, a Torre de Babel. E a experiência na Torre de Babel foi a última queda do homem, daquelas 4 grandes quedas. A partir desse momento, Deus então veio para restaurar as coisas. Deus, momentaneamente, irmãos, ele abandona a humanidade, a raça criada. E ele chama Abraão, dando início à raça chamada aos escolhidos, aqueles que correspondem por fé. É interessante, irmãos, notar como as coisas vão se desenvolvendo na Bíblia. Então, nós vimos ontem sobre Nimrod. Nimrod era tataraneto de Noé, veio da descendência de Cã, era filho de Cuxi. Agora, Abraão veio da descendência de Sem. No final do livro de Josué, capítulo 24, versículo 2, fala assim: Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Então veja, irmãos, Abraão e a sua família, eles serviram a outros deuses, quer dizer, eles, ali onde eles estavam, era uma terra extremamente idólatra. Mas Deus chamou Abraão a partir daí. Essa linha nos mostra o seguinte, irmãos: Deus, ele chama da maldição, mas ele nunca trabalha a partir da maldição. É uma outra linha. Então, Deus chamou Abraão dessa terra cheia de ídolos para começar uma nova raça, a raça chamada. E se você então começar a perceber, a olhar a história de Abraão, você vê que Deus em todo momento trabalhava a fé de Abraão. Naquele momento em que, na verdade, desde o chamamento, não é, irmãos? Primeiro Deus chamou Abraão e Abraão não teve força para sair sozinho. Então foi o pai de Abraão que o levou para o meio do caminho e levou com ele também o sobrinho, Ló. Então, o sobrinho de Abraão, né? Então eles foram e pararam em Harã. Depois da morte do pai de Abraão, capítulo 11 de Gênesis, ele fecha com a morte do pai de Abraão. Deus chama Abraão novamente. Aí é nesse ponto, irmãos, que Abraão resolve então sair mais uma vez. Ele não sai deixando a casa do pai. Ele leva consigo o sobrinho Ló. Depois tem a fome. A terra de Canaã passou período de fome. O que Abraão fez? Ele desceu para o Egito. Então todas essas situações, irmãos, Deus foi usando para trabalhar na fé de Abraão, para fazer com que Abraão vivesse por fé, até chegar ao ponto em que Abraão foi solicitado o seu filho. Abraão, agora você vai entregar o seu filho a Deus, Isaque, não é? Nesse momento, irmãos, nessa decisão difícil, Abraão, depois de todas as experiências que ele teve com Deus, ele cria que a promessa de Deus estava em Isaque. Então, mesmo que ele oferecesse Isaque, de alguma forma, alguma coisa Deus ia ter que fazer. Por quê? Porque a promessa dele, sabia, Deus não mente, e a promessa de Deus estava em Isaque. Então ele provavelmente cria que Deus ressuscitaria Isaque. Essa fé de Abraão foi imputada para ele como justiça. É o que diz Romanos 4, não é? Pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Então, irmãos, o viver do povo chamado por Deus é um viver pela fé. É um viver de conhecer a Deus através da fé. Hoje, através do exercício do Espírito, através de crer na palavra de Deus, enfim, tudo isso, irmãos, faz com que nós avancemos. Nós, irmãos, fomos escolhidos antes da fundação do mundo
pela predestinação de Deus, nós fomos escolhidos pela presciência de Deus. O que é a presciência de Deus? Quer dizer, irmãos, que Ele viu tudo o que você é, tudo que você fez. E Ele não recusou você. Ele não falou, não, esse aqui é muito ruim, não quero, não. Não. Ele escolheu. E aí no tempo, o que foi crucial? Foi que no momento adequado, Deus sabe de todas as coisas, sabe o momento adequado. Veio a palavra e aí nós cremos. Então essa fé, irmãos, esse ato de crer, concretizou, casou com a eleição de Deus. Se nós não fôssemos escolhidos, nós não creríamos. Se nós não cremos, é porque nós não fomos escolhidos, mas houve esse casamento entre a escolha de Deus e a fé. Você percebe? Então, tudo, irmãos, parte da fé. Por um lado, não depende de quem quer ou de quem corre, certo? Mas de Deus usar a sua misericórdia. Por outro lado, irmãos, toda vez que nós temos fé, nós substantificamos as coisas do mundo espiritual. Nós tornamos reais as coisas do mundo espiritual. Então a vida com Deus, irmãos, ela não é uma vida em que você sabe o que vai acontecer nos próximos dias, nas próximas horas. É uma vida por fé. Como nós muitas vezes dizemos quando nós falamos da experiência de Abraão, Deus não deu um mapa para Abraão. Deus não disse, olha, Abraão, você vai sair da sua parentela, você vai chegar na terra de Canaã, depois você vai para a direita, aí você vai andar tanto tempo, depois vai à esquerda. Não fez isso. A fé de Abraão e o caminho de Abraão, a fé de Abraão se fortalecia com a aparição de Deus. E o caminho de Abraão ficava claro também com as aparições de Deus. Por exemplo, um momento crítico para Abraão é quando ele chega para Ló. Ele percebe, irmãos, que Ló, de certa forma, estava sendo um peso, porque não era isso que Deus queria. Deus queria que ele saísse sem nada, não é? E ele saiu com Ló. Então, chegou um momento, em Gênesis 13, depois da experiência que ele teve no Egito, que ele percebe, eu não posso continuar com Ló. Então, o que ele faz? Ele oferece para Ló, ele fala, não dá para a gente continuar junto. Então, se você pode escolher. Se eu for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Talvez, irmãos, ele tenha ficado pesado com essa decisão. Ou talvez ficado em dúvida, afinal, ele pode ter se sentido responsável pelo sobrinho, ele que tirou o sobrinho de onde o sobrinho estava, enfim. Veja, depois que ele tomou essa iniciativa, que era uma iniciativa de acordo com a palavra de Deus, mesmo talvez com dúvida ou com peso, o que aconteceu? A partir do versículo 14, Deus aparece para Abraão e confirma para Abraão aquilo que ele havia falado, a questão da descendência, de possuir a terra. Então veja, irmãos, aí, a partir daí, no versículo 18 de Gênesis capítulo 13, fala, e Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre. Então, o que fazia Abraão se mover? Era a aparição de Deus. É ali quando Deus aparecia que ele confirmava para Abraão o caminho e a direção para onde Abraão deveria ir. Isso é viver por fé, irmãos. Viver por fé não é viver um conto de fadas, mas é buscar o Senhor, buscar a aparição do Senhor, buscar o contato do Senhor, a direção do Senhor todos os dias, para que o Senhor confirme o nosso caminho ou para que o Senhor nos repreenda. Por exemplo, quando ele desceu para o Egito, não era o caminho. O que aconteceu ali? Ali Abraão teve uma grande lição de Deus. Então tudo na nossa vida, nós que vivemos por fé, tudo na nossa vida é um grande aprendizado, irmãos. Por isso nós sempre precisamos buscar a aparição do Senhor, a presença do Senhor, a palavra do Senhor. Por fim, irmãos, eu quero terminar o dia de hoje lendo a página 13, o último parágrafo. Fala assim, por meio de Abraão, Deus queria uma descendência que fosse como as estrelas dos céus e como a areia do mar. As estrelas dos céus referem-se à descendência celestial, que somos nós, a igreja. E a areia da praia do mar refere-se ao povo de Israel. Deus sempre quis um povo totalmente dele.
Todavia não havia nação que o buscasse. Que situação triste! Deus, o Criador de tudo, inclusive do ser humano, não tinha sequer uma nação para chamar de sua. Foi por isso que ele chamou Abraão, Isaque e Jacó. Eles ouviram o chamamento de Deus e creram em suas promessas. Assim surgiu uma grande nação chamada Israel. Aqui, irmãos, veja, tem um ponto muito importante. Israel sempre vai ser a nação de Deus, a nação terrena de Deus. Então, quando chega ao reino milenar, o que nós vemos? Nós vemos que o remanescente de Israel vai reconhecer o Senhor Jesus como Messias, e depois o anjo vai reunir dos 4 cantos aqueles do povo de Israel, e eles vão, no reino milenar, eles vão trabalhar entre aspas, né, na parte terrena, sendo sacerdotes de Deus, sacerdotes de Cristo, não é? Agora, para nós, irmãos, nós não temos a parte terrena, porque nós somos da descendência celestial. O que Deus promete para nós, principalmente, na verdade, para os vencedores, é reinar com Cristo, é na parte celestial, como reis, irmãos. Então nós sempre vamos ser a descendência celestial, o povo celestial de Deus. E o povo de Israel sempre vai ser o povo da terra, a nação terrena de Deus. Hoje a história de Israel está interrompida, porque nós estamos na era da igreja, quando o Senhor ali próximo ao final dos tempos, o tempo da história de Israel volta a ser contado. É o próximo ao final dos tempos, não é? Próximo da chegada da grande tribulação. Então nós, irmãos, como descendência celestial, hoje nós precisamos aprender a viver pela fé, buscando as coisas lá do alto, que é a nossa morada original. Essa terra não é mais para nós, irmãos. As coisas dessa terra não são mais para nós. As coisas dessa terra são como as coisas de Ur dos Caldeus segurando Abraão. Essas coisas nos seguram, irmãos, e não permitem que nós tenhamos uma visão clara de onde Deus quer nos levar. É como o Egito, quando teve dificuldade, Abraão desceu para o Egito. Por quê? Porque era o que os olhos dele, a fé dele não havia sido tão trabalhada. Então o que os olhos viam? Lá no Egito vai ter comida, eu vou descer para lá. Então veja, se nós focarmos aqui na terra, irmão, nós perdemos foco, na verdade. Nós perdemos a referência. Então nós vamos viver, vamos fazer o que a gente tem que fazer, vamos trabalhar, vamos estudar, enfim, nós temos o nosso momento de lazer, etc. Mas o nosso foco, como Paulo disse para os Colossenses no capítulo 3, é as coisas lá do alto, porque nós somos o povo de Deus, a descendência de Abraão celestial. E essa descendência aprendeu a viver por fé. Ela não toma decisão sem que o Senhor tenha aparecido e mostrado o caminho com clareza. O título desta quinta-feira: a representatividade de Deus na terra. E o versículo Apocalipse 1:6. E nos constituiu o reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Muito bem, queridos irmãos, o título desta quinta-feira: a representatividade de Deus na terra. Então ontem nós vimos o chamamento de Abraão. De Abraão, irmãos, o objetivo de Deus, deixar a raça criada e começar, ter um novo começo, não é? Com a raça chamada, partindo de Abraão, era ter um povo, uma nação santa, uma nação que lhe pertencesse, uma nação em que as pessoas olhassem e vissem: essa nação é a nação de Deus, essa nação expressa quem Deus é. Isso, irmãos, é muito importante. Quando Deus cria Adão, você vê isso em toda a Bíblia. Quando Deus cria o homem, Adão, Eva, o que ele diz? Ele cria o homem à sua imagem e à sua semelhança para que o homem o expresse. Não é apenas uma questão de dominar, mas de levar as pessoas à expressão de Deus. Quem Deus é, o coração de Deus. O Senhor se preocupava, enquanto
no seu ministério terreno, enquanto esteve em carne, o Senhor sempre se preocupou em expressar o Pai. Ele é a imagem do Deus invisível. Então, em todas as coisas, irmãos, na sua palavra, na sua forma de agir, tudo era sempre se preocupando em expressar a vontade do Pai. Trazer para os discípulos quem era o Pai. Por isso, quando Filipe pergunta, mostra-nos o Pai e isso nos basta. A resposta do Senhor, você percebe, como assim? Mostra-nos, você não está vendo? Eu estou há tanto tempo com você, quem me vê, vê o Pai. Isso, irmãos, não só por causa da Trindade, mas também porque o Senhor em carne era a expressão do Pai. Então ele trazia ali para quem estava ao lado dele tudo que Deus era. Então o objetivo, irmãos, da criação do homem é plenamente cumprido com o Senhor Jesus. O Senhor trouxe a expressão e o Senhor também trouxe o domínio. Aonde ele ia, ele levava o reino de Deus. Então é muito importante nós entendermos isso, porque, veja, logo após o dilúvio, o Senhor busca a mesma coisa com Noé. Quando ele abençoa Noé, ele fala para eles se multiplicarem, ele dá o domínio, ele dá autoridade para Noé. Então é isso que Deus buscava, que a partir daquele novo começo, com Noé e sua família, Noé levasse o reino de Deus às pessoas, trazendo o reino de Deus dos céus para a terra. Porque aí, irmãos, quando o reino de Deus é trazido para a vida das pessoas, ou é levado para a vida das pessoas, as pessoas encontram, irmãos, paz, segurança, alegria, conhecer a Deus de verdade, conhecer a palavra de Deus. Isso é o que liberta as pessoas do império das trevas. Então, hoje, essa é a nossa função. Não, veja, irmãos, é para ser algo muito natural. É para ser algo assim como acontecia com o Senhor Jesus. Enquanto nós andamos, nós expressamos a Deus e nós levamos o reino de Deus para onde nós estamos. Não precisaria ser assim, agora eu vou me preparar para pregar o Evangelho, ou agora eu vou para a reunião, eu tenho que expressar a Deus. Não era para ser dessa forma, não é para ser dessa forma. Isso é a religião que faz, né? É uma coisa exterior, como uma capa. O nosso interior, irmãos, sendo enchido, saturado da glória de Deus, faz com que a nossa vida cotidiana expresse a Deus, porque aí transborda a vida de Deus. E o normal, então, é nós levarmos, nessa vida, no Espírito, é nós levarmos o reino de Deus, a vida de Deus, às pessoas, pregando o Evangelho, orando com as pessoas, no cuidado com os irmãos, nas redes de cuidado, no apacentamento. Tudo isso, irmãos, é a vontade de Deus. Isso é um viver normal. Então, vamos voltar agora, para o povo de Israel, ver alguns pontos, nessa linha. Então, o povo de Israel ficou preso no Egito, veio, você sabe, a história, Abraão, Isaac, aí a partir de Jacó, os 12 filhos, e aí esses 12 filhos foram para o Egito, todos foram para o Egito, Jacó com todos os filhos, e depois de muitos anos, Israel se tornou uma grande nação. Só que aí veio um faraó que não se lembrou, ou não conheceu, na verdade, José, ou não deu crédito ao que José havia feito, a importância de José para o Egito, e escravizou o povo de Israel. Isso durou, irmãos, muitos anos, muito sofrimento. Esse é outro ponto, irmãos, é um ponto que eu sempre toco. Deus, ele tem o seu tempo para todas as coisas. Não adianta nós queremos precipitar a Deus. Não adianta nós queremos que Deus haja no nosso tempo. O dilúvio, por exemplo. O dilúvio, irmãos, ele durou 40 dias e 40 noites, não é? Aí você pensa assim, 40 dias eu aguento dentro da arca. Mas se você lembrar, Noé não ficou só 40 dias dentro da arca com aqueles animais. As águas demoraram 150 dias para minguar, irmãos. Então choveu durante 40 dias, mas para que a terra ficasse seca,
foram, no mínimo ali, a gente vê no registro bíblico, 150 dias. Então Deus tem o seu tempo para agir, para fazer as coisas. Muito bem, aí voltando para o povo de Israel, após tanto tempo, o Senhor então usou Moisés para libertar o povo de Israel do Egito. Ali nós vemos em Êxodo, irmãos, o Senhor tirou o povo de Israel do Egito com mão forte, mão poderosa. As pragas, a passagem pelo Mar Vermelho, mesmo tantos milagres acontecendo no deserto, a rocha, o maná, enfim. E chegou num ponto, irmãos, em Êxodo 19, que o Senhor abriu o coração para o povo de Israel. No versículo 4, ele disse assim: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Veja, o objetivo de Deus é sempre nos trazer para Ele. Então, se você fala assim, não, eu sou povo de Deus, eu faço parte da igreja, mas você está longe de Deus, você ainda não entendeu o que Deus quer. Deus sempre quer você perto dele. Em Salmo 91, o versículo 4, ele diz assim: cobrir-te-á com as suas penas, e sob as suas asas estará seguro. Aí você pode pensar, mas por que sobre as suas penas, sobre as suas asas? Porque aqui o Senhor está mostrando novamente Ele como essa figura da águia, nos aninhando sobre as suas asas, trazendo-nos para perto dele, onde nós estamos seguros. O versículo ainda termina dizendo: a sua verdade é pavês e escudo. Então veja, irmãos, o Senhor quer trazer-nos para perto dele. Então esse é o objetivo de Deus. E voltando ali para Êxodo, ele diz no versículo 5: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então a aliança de Deus, ela consistia em Israel cumprir, ouvir diligentemente a voz do Senhor, guardar a aliança, porque isso faria de Israel uma propriedade do Senhor, uma nação que tinha ali o nome do Senhor. Então, com Israel, o Senhor tinha um reino na terra. E isso expressava Deus, porque quando as nações olhavam para Israel, elas viam não só a nação de Israel, mas o Deus de Israel. Então Israel ficou conhecido pelo poder do seu Deus. Ele ainda termina o versículo 6 dizendo: vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Como nós sabemos, irmãos, o resultado não foi um resultado positivo, porque Israel não entendeu o sentido das coisas. Israel achou, não, tudo que o Senhor falar, nós vamos fazer. Na verdade, nós não precisamos nem do Senhor para fazer. Nós vamos fazer. Então, veja, não entendeu o sentido. O sentido, irmãos, não é simplesmente nós fazermos as coisas. O sentido é nós estarmos na presença de Deus. Porque aí, irmãos, Deus em nós faz a obra, não é? Então, irmãos, na história de Israel, depois no decorrer da história, nós vemos, Israel depois teve reis, esses reis que deveriam ser representantes de Deus, trazendo para o povo a vontade de Deus, não é? Porque o sacerdócio leva o homem até Deus e o reino traz Deus até o homem, não é? O reinado, o reino, enfim. Então, muitos reis, talvez a maioria dos reis, ao invés de seguir o caminho do Senhor, o caminho da palavra do Senhor, introduziram idolatria e rebeldia ao povo de Israel contra Deus. Então você vê isso em todo o Antigo Testamento, o que resultou no povo de Israel ser levado cativo à Babilônia. Depois resultou na divisão também, né? O que aconteceu com Salomão, o pecado de Salomão, irmãos, resultou na divisão. Aí ficou o reino do sul, o reino do norte, enfim, né? Não tenho tempo para contar muito sobre essa história. O Alimento Diário conta um pouco mais. Agora eu gostaria de ler na página 15 o segundo parágrafo,
porque ele toca num ponto, irmãos, que nós precisamos hoje pensar, ver a nossa vida. Será que eu também estou nessa situação? Então, esse trecho diz assim: quero chamar a atenção para a expressão Deus dos céus. Em Êxodo 19, o Senhor havia dito: toda a terra é minha. Mas agora, essa terra não era mais dele. Por isso a expressão Deus dos céus. Quando o povo de Israel foi levado cativo para o território de outros, Deus perdeu seu reino aqui na terra. A mesma expressão pode ser vista em diversas partes no livro de Esdras. Por exemplo, capítulo 5, versículos de 11 a 12. Nós somos servos do Deus dos céus e da terra e reedificamos a casa que há muitos anos fora construída, a qual um grande rei de Israel edificou e a terminou. Mas depois que nossos pais provocaram a ira ao Deus dos céus, ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor. Outra vez aparece essa expressão quando se diz para fazer holocaustos ao Deus dos céus, com novilhos e carneiros, usando trigo, sal, vinho e azeite, segundo a determinação dos sacerdotes que estão em Jerusalém. Versículo 10. Para que ofereçam sacrifícios de aroma agradável ao Deus dos céus e orem pela vida do rei e de seus filhos. O que significa isso, irmãos? Então, nesse período, principalmente em que o povo de Israel ficou cativo, depois eles voltam, uma parte, não é, para reedificar Jerusalém, consequentemente o templo. Então, quando Deus não tem o seu povo nessa terra, aí entra o que nós falamos, entra o vácuo de poder. Quando há o vácuo de poder, quem entra? Entra Satanás. Satanás, ele tem o império das trevas, é um império paralelo. Não é um império reconhecido, um poder reconhecido, é um poder paralelo. É como o poder do tráfico, o poder das milícias. Não são poderes reconhecidos, são poderes paralelos. Mas esses poderes paralelos, irmãos, eles não tratam as pessoas bem. É sempre por meio da enganação. Então, o império das trevas, ele criou um mundo em que as pessoas olham e falam: olha, que coisa maravilhosa, isso aqui é para nossa diversão. Ah, se nós ganharmos dinheiro, nós vamos ter segurança, vamos ter paz e tal. Tudo uma mentira. Porque todas as coisas nós temos em Deus, irmão. Tudo que é realidade, nós temos em Deus e não no mundo. Então, quando o povo de Israel foi levado cativo, irmão, se perde o reino. Mas graças a Deus, pela vontade do Senhor, irmãos, essa linha que corre desde Gênesis, que é a linha da vontade de Deus, a linha da vida, ela não se perdeu. Então, alguns voltaram. Mas veja, irmãos, não foi todo o povo que voltou para restaurar, não é? Muitos ficaram por lá na sua vida, gostaram da vida na Babilônia. Então, alguns voltaram para restaurar, irmãos. E essa restauração seguiu a linha da vida, seguiu a linha da vontade de Deus. Então, novamente, Deus, irmãos, tinha uma expressão. Agora, com o passar do tempo, você vê, Israel vai perdendo isso. Porque aí vão vindo novos reis e caem nos pecados dos reis antigos. Quando chega a época do Senhor Jesus, irmãos, o cenário é aquele de Mateus 23, quando ele fala sobre os escribas e fariseus. Então, a nossa situação hoje, irmãos, você vê, né? O Senhor, ele, desde o começo, ele quer ter esse povo, esse reino de sacerdotes. Isso nós vemos essa menção em Pedro, não é? Na primeira epístola de Pedro, e nós vemos essa menção do reino dos sacerdotes também em Apocalipse. É a vontade de Deus, é a sua expressão e o domínio, a sua expressão para mostrar quem Deus é e o domínio para tirar esse poder paralelo do império das trevas, que tanto mata, destrói, rouba o ser humano. Então hoje, irmãos, qual é a nossa realidade? Deus tem uma expressão na nossa casa, uma autoridade, é o rei da nossa casa, não é? Ou é só o rei dos céus? Nos céus nós sabemos que Deus governa, e na nossa casa. E aonde nós vamos, nós levamos a expressão e o governo de Deus. Isso é algo que todos nós precisamos refletir, meditar e ir diante do Senhor, para que Ele nos mostre, para que Ele nos ilumine. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando
Estamos colocando essas gravações na página www.igrejaemribeirãopreto.net.br/alimento-diário. Jesus é o Senhor.